Professor Marcos Murakami para uma aula Pai d'Égua. E olha só nosso tema aqui de geometria analítica, equação geral de uma reta. Então vamos anotar? Primeiramente eu gostaria que você lembrasse que é geometria analítica. Então isso está ocorrendo lá no plano cartesiano, que tem o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, que são perpendiculares, e a ideia fundamental. Quando você falar, por exemplo, que tem o ponto A, olha só, tem o ponto A, 1 e 2, você tem que entender isso. Prof, o que quer dizer ponto A, 1 e 2? Quer dizer que o x vale 1 e o y vale 2. Sempre ponto é um casal. E você vai ler primeiro o x, depois o valor do y. Por exemplo, se eu tenho um ponto B aqui, 4 e 7, o que é que eu tenho que entender? Que esse 4 é o x do ponto B e o 7 é o y do ponto B, sempre dessa maneira. E um detalhe bem assim curioso é quando você tem, por exemplo, uma reta é formada por infinitos pontos. Quando você não sabe qual é esse ponto, você pode chamar simbólico x e y. Então, por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó, imagina aqui, essa minha reta. E eu quero obter o que nós chamamos de equação geral da reta. Professor, eu nunca entendi isso. O que é equação geral da reta? É uma relação entre os pontos que vão estar nessa reta. Eu gostaria que você lembrasse, lá do ensino fundamental, por exemplo, que uma reta é determinada por 2 pontos. Se você pegar aí a sua folha de papel agora, marcar um ponto A e um B e passar uma régua, você vai ter uma reta. Só que nessa reta você tem infinitos pontos. Quando você não sabe quais são esses outros pontos, você vai chamar de modo simbólico de C. Esse C aqui quer dizer um ponto que está nessa reta aqui. Não quer dizer obrigatoriamente que o C está aqui. Prof, esse C pode estar aqui? Pode. É um C genérico, ele vai estar em qualquer lugar. Então eu tenho uma pergunta aqui, a pergunta é assim: obtenha a equação geral da reta, ou seja, obtenha a relação dos pontos que estão nessa reta bem aqui. Uma reta que vai passar por um ponto lá no plano cartesiano 1 e 2, um outro ponto aqui 4 e 7. Como é que eu faço para obter a equação da reta? A gente vai utilizar aquela ideia do determinante. Professor, eu não me lembro dessa ideia do determinante. É o seguinte, quando você tem um ponto A, um B e um C que estão na mesma linha reta, o determinante formado por A, B e C tem que dar resultado igual a 0. Vem cá, vou recordar com vocês. Você vai chegar aqui e vai montar assim. Pega o ponto A e você coloca bem aqui. Se você quiser, você pode anotar aqui do lado ponto A. Venha cá, ó. Você coloca aqui, ó, ponto A. Quem é o ponto A? Aí você coloca 1 e 2, tá bom? Deixa um espacinho para ficar organizado o seu caderno. Vem colocar agora o ponto B. O B você pega aqui, ó, 4 e 7. Esse aqui você pode chamar de C. Professor, e se eu não quiser dar nome para ele? Problema nenhum, tá bom? Quiser chamar de outras letras, fique à vontade. O importante é a sequência. Ponto A, ponto B, ponto C, e aí você repete o primeiro, repete o ponto A. É isso que nós chamamos de determinante. Ah, prof, legal, já sei montar o meu determinante. Ponto A, ponto B, ponto C, repete primeiro. Só que você tem que saber resolver. E para resolver é na calma. Você vai vir aqui, ó, deixa o professor pegar um outro giz para você, para ficar bonitão aqui. Olha lá. Você vai pegar e vai montar essa diagonal, essa outra diagonal e essa outra diagonal. Mura, o que é que eu faço com essas diagonais? Você vai fazer o seguinte, vai abrir um parêntese aqui, ó, vai abrir um parêntese e vai montar a multiplicação. 1 vezes 7, aí você coloca 7. Você entendeu? Essa outra, 4 que multiplica y, 4y. E aqui, x vezes 2, 2x. Aí você fecha. Essas diagonais caindo na sua direita, nós chamamos de diagonais principais. Então aqui, ó, diagonais principais. Agora você não pode esquecer do seguinte detalhe. Fez isso aqui, aí você coloca um menos aqui, sempre menos aqui, e vai colocar as diagonais secundárias. Quais são as secundárias? São essas aqui, ó. Essa diagonal, essa outra diagonal e essa outra diagonal. Pegou a visão? Você chega, vai montar. Vamos repetir? Ponto A, ponto B, ponto C, repete o A. E aí você vai ter toda vez as diagonais principais. Que eu faço o quê, professor? Vai multiplicar.
1 vezes 7, 4 vezes y, x vezes 2. Aí, entre parênteses. Aí, coloca sempre aqui menos, abre um outro parênteses e vai colocar as diagonais secundárias. Ajuda o prof. 2 vezes 4, 8. 7 vezes x, 7x. Y vezes 1 vai dar y. E após isso, como os pontos A, B e C estão na mesma linha reta, você sabe que o determinante tem que dar zero. Que quando os pontos estão na mesma linha reta, A, B e C são colineares. Então, o determinante é zero. Isso aqui é o meu determinante, esse esquema. Então, o meu determinante, você coloca aqui, ó, zerote bem aqui. Não esqueça disso. Agora, cuidado para não errar esses cálculos aqui. Faça na calma. Esse primeiro aqui, você pode eliminar o parênteses, mas aqui, ó, como tem um menos aqui, tem que fazer o jogo de sinal. E não é só com esse. Tem que fazer com todo mundo. Menos com mais, tem um mais subtendido aqui. Menos com mais vai dar menos. Menos com mais, coloque menos. Tá bem aqui, ó. Eu já estou organizando aqui, vem cá organizar. Você pode fazer o seguinte, primeiro x, ó, aqui, ó, 2x, o prof colocou aqui na frente. Aqui, menos com mais vai dar menos 7x, aí você coloca do lado. Você já vai organizando. Ah, não, professor, eu posso primeiro fazer o jogo de sinal e na outra linha organizar? Pode, fique à vontade. Então aqui, ó, já coloquei o meu x. Vamos fazer o y? 4y você desce, está bem aqui, ó. E aqui, menos com mais vai dar menos. Cuidado, que muita gente erra esse jogo de sinal, você tem que fazer com calma. E aqui, mesmo esquema, menos com mais vai dar menos. Então, eu vou ter aqui, ó, o 7 menos o número 8. Agora, eu vou reduzir os termos semelhantes. Aqui eu tenho 2x menos 7x, vai dar menos 5x. Sinais diferentes, conservo do maior módulo e subtrai. 4y menos y vai dar 3y. E bem aqui, 7 menos 8, conserva o sinal do 8, que é o maior módulo, e subtrai. 8 tira 7 vai dar 1. Isso aqui, nós damos um nome dentro de geometria analítica. Nós chamamos isso aqui de equação geral de uma reta. Uma equação geral da reta é uma expressão com essa cara. Não precisa ser esses números. A gente fala assim, que de modo geral, aqui seria um número A, um A vezes x, um número B aqui com y, mais um C aqui. Esse A, B e C são números. Pode colocar até com letra minúscula para não confundir com ponto A, ponto B, ponto C. Tá bom? Então aqui número A, um número Bzinho, um número Czinho bem aqui. Uma observação que você pode fazer, é muito costume os professores fazerem isso aqui, é pegar essa equação aqui e multiplicar ela por menos 1, cujo objetivo é apenas mudar o sinal. Se você multiplicar assim, ó, o prof está fazendo, pega aqui, você vai multiplicar por menos 1. Qual o objetivo disso? Mudar o sinal, apenas mudar o sinal. É obrigado, professor? Não, é uma questão de gosto. Ó, se você multiplica por menos 1, menos versus menos vai dar mais, é aqui, ó, está anotado já aqui, ó, mudança para você, ó. Menos versus menos, mais 5x, menos com mais vai dar menos e menos com menos vai dar mais. Então, tanto dessa maneira quanto dessa maneira bem aqui, está correto. Eu sempre brinco com meus alunos, eu prefiro fazer, professor, usando aquele teorema que o senhor ensinou, o teorema de Namarra, fazer na marra. Uma outra maneira de fazer é você chegar aqui, mudar o sinal de todo mundo. Porque o objetivo de multiplicar por menos 1 é isso. Quem é menos vira mais, quem é mais vira menos. Então você já sabe, pode usar o teorema de Namarra, mas registra aí que fui eu que fiz esse teorema aí, né? Teorema de Namarra. Fazer na marra é muito comum isso. Agora eu tenho outro exemplo para reforçar o que a gente acabou de conversar. Vamos fazer uma outra aqui? Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Você pode até congelar nessa hora, dar uma parada, tentar fazer para ver se realmente entendeu. Vamos lá? Você chega, ponto A. Prof, deixa que eu falo. Legal, fala lá. Muito bom. Ponto A, 0 e 2. Ponto B, menos 3 e 1. Ponto C, você não colocou C. Não há essa obrigação. É você que decide. Mas se você quiser, o prof pode colocar um ponto C aqui pela nossa amizade. Então, ponto A, 0 e 2, ponto B, menos 3 e 1, um ponto C. Agora, esse C
Toda vez que a pergunta for equação da reta, ele é genérico. O que é ser genérico? Você vai chamar ele de x e vai chamar de y. Então, bem aqui x e y e repete o primeiro. E aí você tem essa diagonal, 0 vezes 1, vai dar 0. Professor, o senhor não colocou 0 ali, porque não tem necessidade. Você vai somar, subtrair de 0, não vai fazer diferença. Então, aqui, ó, zerote. Bem aqui, menos 3y, está aqui, ó, parênteses, são as diagonais principais. Essa outra diagonal, x vezes 2, x vezes 2, 2x. Aí você dá uma respirada, lembra que sempre aqui tem que ter um sinal de menos. Aqui são as diagonais principais e eu tenho as diagonais secundárias. Vou trocar aqui a cor para você. Olha só, essa diagonal aqui eu tenho menos 6, por quê, prof? 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Essa diagonal 1 vezes x vai dar x. E essa diagonal zerou, y vezes 0, não há necessidade. Se você quiser colocar, fique à vontade. Aqui na frente, né? Por que a gente não muda nada aqui? Porque aqui na frente está subtendido o sinal de mais. O mais, ó, mais com menos é menos. O mais não muda ninguém. Então é por isso que aqui você chega, esquece o parênteses, menos 3y mais 2x. Mas ali, ó, cuidado. Aqui mora o perigo. Menos versus menos vai dar mais. E menos com mais vai ser menos. Pode usar o teorema de Namarra, né? Que toda vez quando tem um sinal de menos, ele muda o sinal do parêntese. Quem é menos vira mais, pode perceber, ó. Quem é mais vira menos, tá bom? Não vai, toda vez que você lembrar o teorema de Namarra, já sabe do professor aí. Agora, chegando aqui, vamos reduzir os termos semelhantes. X com x. 2x menos x vai dar x. Bem aqui, 3y, não tem ninguém, então só desce. Só vai abaixar aqui, ó, desceu. E aqui você tem o número 6. Então, olha lá o que eu tenho. X menos 3y mais 6 igual a 0. Qual é o nome disso aqui? Equação geral da reta. Não esqueça de voltar nessa aula, bater uma foto desse quadro maravilhoso. E muito obrigado. E vamos resumir um pouquinho essa aula? Equação geral de uma reta. O que é que você tem que saber? Que uma reta ela tem uma aparência. Qual é a aparência da equação geral da reta? AX mais BY mais C igual a 0. E para você chegar aqui, basta utilizar a condição de alinhamento. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!